ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem, em meu nome. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Estamos felizes também nesta manhã. Temos aqui vários alunos e alunas, do curso básico de Teologia Bíblica, e queremos agradecer a presença de vocês aqui. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui hoje, adorando a Deus juntamente conosco. E também estamos felizes, pela família do Davi e da Lília, Davi, pode ficar de pé um minutinho? A Lília está com a nenenzinha no colo aí, Então tá bom. O Davi, foi falado na oração aqui, ele se batizou na segunda-feira passada, no curso de teologia. Davi já tem participado do culto aqui com a gente. A Lília, sua esposa, se batizou em julho, naquele curso de teologia de férias. E eles estão aqui agora como uma família. É a Ana Clara que está no colo? E a Ana Carolina está onde? Está ali, Então, que Deus abençoe você, sua família, E se você está feliz de ter o Davi com sua família, fazendo parte da família de Deus, fala um amém bem forte. Amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Deus abençoe, Davi. Imagine se você tivesse um amigo e este amigo fosse a pessoa mais importante do mundo, e fosse um amigo íntimo seu. Imagine que esse amigo dissesse para você que poderia realizar todos os seus desejos. Imagine também que esse amigo pudesse estar com você a cada instante da sua vida. A cada momento, nos momentos alegres, nos momentos tristes, mas que este amigo fosse aquele que estaria com você a cada momento. Imagine também que as pessoas à sua volta ficassem sempre orgulhosas de você, por você ter este amigo.
Parece que é algo difícil de imaginar no mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Ter um amigo dessa natureza, um amigo assim. Parece uma utopia, né? Coisas que realmente não se concretizam. Você gostaria de ter um amigo assim? Gostaria de ter um amigo que pudesse estar com você a todo momento, a cada instante da sua vida? Sim? Amém. Um amigo que pudesse te consolar quando você, às vezes, o machuca ou machuca pessoas que estão à sua volta, mas se esse amigo consegue te abraçar e te limpar desta culpa e consolar o seu coração, a partir do momento que você se arrepende disso, você gostaria de ter esse amigo ao seu lado a cada instante? Amém. É uma pergunta retórica, não é? Mas nós já sabemos, né, que este amigo, nós vimos aqui agora, é Jesus. Este amigo é Jesus, que fez uma promessa quando estava subindo para o céu, diante dos seus apóstolos. Ele prometeu que um dia iria voltar, né, como ele fala lá em Atos capítulo 1, e ele prometeu também lá no Evangelho de Mateus capítulo 28, que estaria conosco a todo momento da nossa vida. Que maravilha ter um amigo assim como Jesus, um amigo que chegou ao ponto de dar a vida por esta amizade, por nossa causa. Um amigo que chega ao ponto de sacrificar a sua vida por nossa causa. Imagine que amigo é este, hein? Né? Agora é interessante que neste texto nós vamos ver que para ser ou para ter a amizade de Jesus, para que Jesus seja realmente este amigo, Jesus vai colocar condições. É interessante isso. Muitas pessoas confundem, né, o amor incondicional de Deus com a salvação, que tem condições, com a amizade de Jesus, que tem condições. O amor de Deus é incondicional. Mas aqui no Evangelho de João, no verso 14, ele diz: vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. É interessante, né? Quando a gente fala sobre Jesus, parece que as coisas fluem naturalmente, sem condições nenhuma, porque é Jesus que está falando. Mas se nós observarmos, Jesus, ele faz tudo por esta amizade, tudo, até dar a própria vida, mas ele coloca condições. E que interessante isso, né? E esta condição ele está dizendo: se vocês fizerem o que eu lhes ordeno. Agora é interessante porque é mais do que justo isso. É mais do que justo isso, pois que tipo de amizade, que tipo de amigo faz para você o que Jesus faz? Que tipo de amigo faz o que Jesus fez e continua fazendo? Nenhum. Então é muito justo Jesus colocar algumas condições, ou uma condição aqui, para que, como ele diz aqui, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Mas que ordem é esta? Qual é essa ordem? Está muito vago aqui, né? Nós temos na palavra de Deus, no Novo Testamento, muitas ordens que Jesus coloca, muitas coisas que Jesus nos ensina, mas
Provavelmente nós estamos aqui no Evangelho de João, capítulo 15. Este momento aqui é a última reunião que Jesus está fazendo com os seus amigos, com os apóstolos. E Jesus, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, é aquela última reunião que Jesus vai passar com eles, que Jesus vai fazer a ceia, vai ter aquela cena, né, que Jesus vai lavar o pé dos seus discípulos, vai fazer a última refeição da Páscoa, vai fazer a ceia, depois disso Jesus é preso e assim por diante. Mas o mais provável é que esta ordem que Jesus está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 15, está ligada ao versículo 4, quando ele diz: permaneçam em mim. Permaneçam em mim. Interessante. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. E o capítulo 15 aqui agora vai estar banhado desta frase: permaneçam em mim. Permanecer em Jesus é a condição para que sejamos seus amigos. Aqui no capítulo 15, no versículo 1, Jesus, é interessante que ele começa afirmando uma coisa bem interessante: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. E ele vai dizer sobre os ramos. E nós já sabemos aqui, já falamos muitas vezes aqui do capítulo 15, o ramo são todos aqueles que foram enxertados, para aqueles que gostam de agricultura, foram enxertados em Jesus, para aqueles que gostam da tecnologia, foram plugados em Jesus. Então, os ramos são todos aqueles que foram fixados, que foram colocados, que foram imersos em Jesus por meio do batismo. Porque o batismo é isso, é uma imersão, é uma fusão. Né? Se você pega Gálatas capítulo 3, versículo 26, vai falar: aquele que de Cristo se revestiram, né? De Cristo com ele foram batizados. Então, o ramo é todo aquele que foi enxertado em Jesus por meio do batismo. Agora, esta afirmação de Jesus, que ele diz que eu sou a videira verdadeira, é muito interessante esta afirmação. Isso tem a ver com o plano de Deus com a nação de Israel. Por favor, abra sua Bíblia para o livro do profeta Jeremias, no capítulo 2. Profeta Jeremias, capítulo 2. Jesus é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e aqueles que foram batizados são os ramos, que têm um propósito de dar muito fruto. Jeremias capítulo 2, e nós vamos ler, depois se você quiser ler todo o capítulo, pode ficar à vontade, versículo 20. Profeta Jeremias, falando à nação de Israel, aquilo que Deus pediu para que Jeremias falasse com a nação de Israel. Jeremias 2:20. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Isso aqui Deus está falando com a nação de Israel, se referindo a quando a nação de Israel estava lá no Egito, escrava, e que Deus a libertou e trouxe para uma terra fértil. E Deus está dizendo: há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam. Mas você disse: eu não servirei.
E é isso que a nação de Israel estava falando com Deus, através das suas atitudes, vezes após vezes. Não servirei. Ao contrário, em todo o monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei, está falando com a videira, com a nação de Israel agora. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Aqui ele está se referindo ao gene da nação de Israel, Abraão e Sara, que tiveram um filho com o poder de Deus. A nação começou pura, divina, e a nação cresceu, e diz aqui no versículo 20, no finalzinho, que estava se desviando, se prostituindo, se desviando de Deus. Em cada local faziam imagens, faziam adorações, e Deus está dizendo no versículo 21, eu a plantei como uma videira seleta, absolutamente pura, semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada? Olha só que interessante. E selvagem. É isso que se transformou a videira de Deus plantada para dar fruto, para que os povos da terra pudessem olhar para aquela nação e ver como uma videira seleta, cheia de fruto precioso. Versículo 22, mesmo que você se lave com soda e com sabão, a mancha da iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Olha que interessante, essa era a nação de Israel. Era uma videira que foi plantada para dar fruto de pureza, o fruto de glorificar a Deus, o fruto de mostrar para as outras nações quão poderoso e maravilhoso era este Deus, mas ela se tornou uma videira degenerada, uma videira que nós já sabemos qual foi o fim dela. Agora vem Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, e ele é Jesus fazendo esta afirmação, e os judeus conheciam bem sobre esta analogia da videira com a nação de Israel. Os judeus conheciam bem essa analogia, por isso Jesus diz aqui, eu sou a videira verdadeira. E quem estiver em mim, vai produzir fruto. Vai produzir muito fruto. É interessante, para sermos amigos de Jesus, recebemos os benefícios desta amizade maravilhosa, vimos que é necessário, Jesus disse, permanecer na videira. Porque se não estiver na videira verdadeira, se não estiver em Cristo, nada que se produza será bom. A nação de Israel, quando se desviou de Deus, quando se desviou de Cristo, porque Cristo é o próprio Deus, quando a nação de Israel se desviou do Senhor, ela se tornou, o texto diz até palavras pesadas, como uma prostituta, né, que estava se prostituindo, ou seja, estava traindo o Senhor. E agora vem Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira. O Pai é o agricultor, continua sendo. Desde a eternidade o Pai plantou aquela videira, e agora Jesus é o remanescente daquela videira, que Deus deixou o remanescente,
daquela videira que esta sim, esta produziu fruto e continua produzindo, Jesus. Agora, Jesus está dizendo que nós, sendo o ramo dessa videira, nós colheremos, vamos dizer assim, receberemos de Jesus a amizade dele. A amizade dele. E é muito interessante isso. Porque ao estarmos na videira, nós recebemos tantos benefícios de Jesus. Ele faz questão que nós estejamos na videira, porque Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer que nós estejamos na videira e que nós estejamos ali firmes. Quando Ele fala permanecer, porque estar em Jesus não é como apagar e acender a luz na hora que quer. Não é estar em Cristo, fazer, não. É permanecer, é 24 horas. Não é? E Jesus está dizendo aqui o seguinte: quando nós permanecemos na videira, Ele vai dizer aqui, o Pai limpa. Ele diz aqui, ó, versículo 2: todo ramo que estando em mim, tem que estar em Cristo, não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda, limpa, para que dê mais fruto ainda. Se você quiser fazer algumas anotações de alguns versículos, nós não vamos abrir todos os versículos, mas lá na primeira carta de João, esse mesmo que escreveu o Evangelho, na primeira carta, no finalzinho lá, no capítulo 1, ele fala exatamente isso: se nós andarmos na luz, se nós estivermos na luz, versículo 7, 1 João 1, 7, se nós andarmos e permanecermos na luz, o sangue de Jesus nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Ele diz ali que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos limpar. Mas tem que estar na luz, tem que estar na videira, tem que estar plugado nela, tem que estar com Jesus 24 horas. E há uma promessa do Pai, do agricultor, nos limpar. Outra coisa em que é interessante aqui, ele diz, se nós permanecermos em Jesus, nós vamos dar muito fruto. Nós vamos dar muito fruto. É uma analogia muito simples, né? Muito gostosa de ouvir, porque qualquer criança consegue identificar isso. É só ir, né, num pé de uma fruta qualquer, e quando ela estiver produzindo, corta um galho daquela fruta e deixa pertinho só deixa perto, mas deixa ele cortado perto. Pode deixar pertinho da árvore. Os outros galhos que estão ali, que não foram cortados, vão continuar produzindo. Mas aquele galho que foi cortado, que está próximo ali, ele não vai produzir nada, vai secar. Então, não adianta estar perto de Jesus, tem que estar plugado em Jesus. Tem que estar enxertado nele 24 horas. Agora, é interessante aqui que ele está falando sobre, versículo 5, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem produzir coisa alguma. É isso que aconteceu com a nação de Israel. Sem Deus, não produziu nada. Só coisa que aconteceu o pior para a nação de Israel. E é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Se alguém permanecer em mim, olha só que interessante, e eu nele, parece que é tão óbvio, né?
Se eu permaneço em Jesus, é óbvio que ele vai permanecer em mim. Será? Para que Jesus precisava colocar isso aqui então? Nós temos que tomar cuidado com o conceito que nós temos de permanecer em Cristo, porque talvez o conceito pode estar errado. Talvez eu estou pensando que eu estou em Cristo, mas Cristo está dizendo, mas eu não estou. É como Gálatas, capítulo 5, quando fala para aqueles cristãos que estavam começando a seguir o judaísmo, e Gálatas foi muito, e o Espírito Santo foi muito claro com os Gálatas, por seguir uma só lei de Moisés, dizendo com os Gálatas, vocês estão separados de Cristo, vocês já caíram da graça, mas talvez não era assim que os Gálatas estavam se sentindo. Então, o ponto é que nós temos que ter a certeza e a convicção de que estamos plugados na videira. Agora, que fruto é este? Que nós precisamos produzir. Que fruto é este? Alguns dizem que esse fruto está ligado com o fruto do Espírito. Ah, esse aqui é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito, sim. Lá em Gálatas capítulo 5, fala sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito começa com o quê? Em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é amor. E aí vai. Então, o mais provável aqui é que este fruto é o amor. Porque Jesus vai começar a falar agora sobre o amor. O amor. E ele diz aqui, versículo 10, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permaneçam em mim, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido o mandamento do meu Pai, e em seu amor permaneço. Precisamos produzir esse fruto, o amor. E Jesus vai dizer qual é a qualidade deste amor, porque tem um propósito de nós estarmos na videira, porque muitas vezes, e Jesus vai nos mostrar isso, nós temos tantos benefícios de estarmos em Cristo, mas nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos realmente muito focados em nós, mas veja, que nós somos os ramos, e os ramos vai produzir o fruto. Quem que vai se beneficiar do fruto? É o próprio ramo? São as outras pessoas. Então, nós temos que receber da videira verdadeira e precisamos produzir. Porque se o ramo não produzir, se o ramo só receber o amor e não produzir ele, o que vai acontecer com esse ramo? Então, nós temos que conhecer cada vez mais sobre o amor de Cristo. Senão vai acontecer como o mar morto, né? Por isso que ele chama mar morto. Ele só recebe água. Toda a água que vem lá do Monte Hermon, vai descendo, formando o Rio Jordão, e deságua no mar morto. E ali ele vai se acabando. Ele não oferece. Essa água forma lá em cima o mar da Galileia, ou o lago da Galileia, que produz peixes, que os discípulos pescaram, e produziam peixes, porque não era morto, porque ele desaguava. E lá embaixo formava o mar morto, que não dava nada, porque a água ficava represada, ele só recebia. Assim também, somos nós em Cristo. Nós recebemos a amizade, nós recebemos o amor, mas se isso ficar retido em nós, o ramo é cortado quando não produz o fruto. Então, quem está ao lado da videira, vai produzir, essa videira produzindo, ele vai se beneficiar. Quantas pessoas estão beneficiando do amor de Cristo que está exalando em você? Quantas? E é isso que Jesus está nos chamando. Agora, outras coisas que acontecem quando nós estamos enxertados na videira.
Imagine, ele diz aqui, tanto no versículo 7, como lá no versículo 16, tudo que pedirem em meu nome, lhe será concedido. Puxa, isso aqui é muito forte, hein? Eu tenho um pouco de medo desse versículo. Porque ele está dizendo, se eu permanecer na videira e produzir fruto, pedem o que quiserem em meu nome e lhe será concedido. Eu tenho medo disso porque isso me chama a atenção para um termômetro. Do quanto os meus pedidos estão sendo atendidos, se ele está condicionado a eu permanecer em Cristo, e em seu amor permanecer, e dar fruto. Então eu fico meio, porque ele está dizendo, aqui no versículo 7, olha a condição, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, agora pedirão o que quiserem, e serão concedidos. Mas qual é a condição? Se permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vocês, vão pedir o que quiserem. Por que às vezes a gente fala assim, eu estou pedindo ao Senhor, mas o Senhor não... É claro que nós vamos entrar em Tiago, capítulo 4, onde fala que nós, às vezes, não sabemos pedir, por isso que nós somos atendidos. Vai entrar nessas questões também. Às vezes pedimos coisas que não tem relação nenhuma com a vontade de Deus, somente fica para o ramo, mas não vai para o fruto. Pedidos que não produzem fruto. Então, o ponto aqui é que se permanecemos em Cristo e permanecemos em sua palavra, não vai existir egoísmo. Porque no amor, não há egoísmo. Olha só que interessante também, quando permanecemos na videira, ele fala, aqui no versículo 8, que o meu Pai é glorificado. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Assim serão meus discípulos. Olha só, quando nós exalamos o amor de Cristo, o fruto, está dizendo que o Pai é glorificado. O Pai é glorificado quando nós produzimos o fruto, que é o amor. Então nós somos os ramos e temos objetivos. Não é ficar sugando a seiva da videira, o nosso objetivo. O objetivo é que a videira nos dê nutrição, o amor de Jesus, a amizade de Jesus, para que isso produza o fruto. E o Pai seja glorificado. Olha outro benefício aqui, que é interessante nesse mesmo versículo. Vocês serão reconhecidos, nós seremos reconhecidos como discípulos de Jesus. Olha só, versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. E assim, o fato de darem fruto e glorificando o Pai, assim, vocês serão meus discípulos. Porque ser discípulo de Jesus, ser aquele que segue os passos do Mestre. Aqui mesmo no Evangelho de João, se você vira uma página, no capítulo 13, dependendo, você não precisa nem virar a página, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, Jesus diz, nessa mesma sessão aqui, nessa mesma reunião, Jesus diz, versículo 34 do 13, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, e vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros, se derem o fruto. Ser reconhecido como discípulo de Jesus. E não só discípulo. Não só discípulo.
Mas ele vai dizer mais aqui, versículo 14: vocês serão meus amigos. Vocês serão meus amigos. Olha lá. Se fizerem o que eu lhes ordeno. Qual que é a ordem? Permaneçam em mim. Permaneçam no meu amor. Vocês serão meus amigos. Quem na Bíblia foi considerado amigo de Deus? Lembram? Tiago capítulo 2, 23. Quem foi considerado amigo de Deus? Por causa da fé que ele tinha em Deus. Abraão. Abraão, por causa da fé que ele demonstrou em Deus, no livro de Tiago fala que ele foi considerado amigo de Deus. Quem quer ter um amigo assim? Quem quer ter um amigo? Jesus. Como Jesus. E o fruto que nós vamos produzir é o amor. Agora, Jesus está colocando aqui um parâmetro para este amor. Ele vai dizer aqui, no versículo 17, não no versículo 17, mas lá no capítulo 13 mesmo, no versículo 34. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Qual que foi a intensidade do amor de Jesus por nós? Ele deu a vida. Então, como é que nós temos que amar uns aos outros? A que ponto? Porque o verdadeiro amigo, ele dá a vida pelo outro. É um desafio muito grande para nós. Não? É um desafio grande. É um desafio grande. Mas é este desafio que nós vamos, aqui nessa terra, trilhar, sabendo que nós temos este amigo, Jesus. Sabendo que este amigo está pronto para nos limpar. Sabendo que este amigo está pronto para nos ajudar a produzir o fruto, para que o Pai seja glorificado, para que sejamos reconhecidos como os seus discípulos. Porque o discípulo de Jesus, ele não precisa andar com a camisa escrita, sou discípulo de Jesus, mas ele pode, não tem problema, se ele tiver com a camisa assim, não tem problema, mas são as atitudes, são o dia a dia, são a maneira como eu vou tratar o meu próximo, é a maneira como eu vou testemunhar de Jesus para que o Pai seja glorificado. E assim, se nós permanecermos em Cristo, seremos amigos de Jesus. E eu quero fazer um desafio com você que está aqui, que ainda não foi enxertado na videira, através do batismo. Se você não fez isso ainda, o que está esperando? Né? Davi, na segunda-feira, nós estávamos aqui na aula, falando sobre o batismo, e o Davi, conversando, falei, Davi, eis a água. O que impede você de ser batizado? Né? Como diz lá em Atos capítulo 8. Então, se você está aqui e ainda não fez isso, faça. Para que então você se torne amigo de Jesus. Para que Jesus se torne seu amigo. E para que você permaneça em Cristo e possa produzir. Porque qualquer coisa boa que nós produzimos neste mundo, se não for através de Cristo, não tem valor. Ele fala que sem Ele, nós não podemos produzir coisa alguma. Quando fala coisa alguma, então precisamos estar em Cristo. Glorificar o nome de Jesus, o nome do Pai. Amém? Nós vamos orar, e se você quiser,
Eu vou estar ali atrás, vamos ali depois, você pode vir conversar comigo e nós podemos fazer como a palavra de Deus nos ensina e você ser enxertado na videira verdadeira que é Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo Senhor nos dar a oportunidade de sermos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. A videira que produz o fruto maravilhoso do amor, o fruto que dá glórias para o Senhor. A nação de Israel, Pai, teve a oportunidade de produzir esse fruto, e nós hoje podemos ler nas palavras do Senhor, aonde ela falhou, por que ela falhou, como ela falhou. E podemos ver tudo isso, Pai, e aplicar hoje em nossas vidas para que nós, em Cristo, não sejamos como a nação de Israel. E possamos, Pai, dar honras e glória para o Teu nome. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém.